Perfeito. Só quando vou estar apresentando, não vejo, não logo ver se alguém alza a mano. ¿Me avisas aí, Carla? Sí, sí, sí. Yo voy a estar feliz. Perfeito. Bueno, eu vou compartilhar aqui com vocês um pouco dos resultados do que foi a ronda de 2024 da encuesta, desse diagnóstico que realizamos aí na CIER. Vamos ver se isso anda. Vou subir aqui. Os objetivos aí da encuesta tem como um eco. Os objetivos ali da encuesta da CIER, que hacemos esse diagnóstico, sempre é medir. Vamos medir todo. Medir nível de satisfação sobre diversos aspectos. Depois vamos generar índices e também as matrizes que vão servir aí para que possam definir ações de melhoria. Eu usei aqui como guia a ENOSA, tá? Então, os resultados que vocês vão ver mais com algum maior detalhe mais grande aí é ENOSA, pero todas as empresas vão receber uma apresentação similar a essa, tá? Então, a primeira coisa que se faz é fazer o plano de mostreio. Esse aqui é o plano de mostreio da ENOSA. A ENOSA divide sua área de concessão em 4 regiões, e as 4 regiões se podem ter resultados, porque têm uma amostra mínima necessária aí para ter resultados. Então, para chegar a isso, né, existe uma metodologia de definição, né, do plano de mostreio. É uma metodologia que é como que padrão universal e se usa para qualquer tipo de encuestas, metodologias, regras de estatísticas, são que vocês vão encontrar em qualquer livro de estatística. Então, um critério técnico que se aplica, que é normal em qualquer estudo. E aí nós vamos medir várias coisas. Vamos conhecer um pouco quem contestou a encuesta, vamos avaliar a qualidade do serviço, também nós vamos medir a importância desses itens para o entrevistado, para o encuestado. Então, vamos medir em 2 momentos, satisfação e importância. Como interrupção é o fator mais importante, tem um detalhamento mais grande aí sobre interrupções, tá? Também vamos perguntar como que eles pagam a fatura, como que eles recebem. Estamos evaluando algumas perguntas aí sobre gênero, equidade de gênero, e várias perguntas sobre preço, sobre alumbrado público, sobre canais digitais, se o encuestado foi atendido ou não foi atendido pela distribuidora no último ano, e vários aspectos. Então, com isso, nós vamos chegar a um resultado depois. Então, como que é a encuesta da CIER? É uma metodologia muito simples, se for mirar ela como metodologia. Nós vamos evaluar a qualidade por satisfação e também por importância. Então, o encuestado vai dizer para nós o quanto é importante para ele suministro sem interrupção, e também, por outro lado, ele vai dizer o quanto ele está satisfeito. Isso são várias áreas de qualidade, várias perguntas, que aqui você pode ver com mais detalhe, tá? E com isso nós vamos generar todos os índices. Como que é mais assim, para entender um pouco a lógica da encuesta? Quando o encuestador chega na casa da pessoa, tem várias perguntas que ele tem que fazer para ver se aquele domicílio, se aquele encuestado serve para participar da encuesta. Por exemplo, onde ele vai aplicar a encuesta tem que ser um domicílio solo residencial. Não pode ter aí uma venda, um bar, uma outra atividade que não seja residencial. E também que ele não trabalhe na distribuidora, que ele sabe ler e escrever, várias perguntas de qualificação do encuestado. Quando ele qualifica o encuestado e que o encuestado aceite contestar a encuesta, a primeira pergunta que ele faz é isso que chamamos de IAC, que é o Índice de Aprovação do Consumidor. Essa pergunta diz muito da imagem que a empresa tem naquele lugar, com aquelas pessoas.
Aí, a partir daí, ele vai começar a perguntar sobre energia, tá? Então, ele vai perguntar sobre suministro, sobre informação e comunicação, sobre fatura, sobre atenção ao cliente e sobre imagem, tá? Com esses indicadores que estão dentro dessas áreas de qualidade, por exemplo, o suministro tem 3 atributos, que é suministro sem interrupção, sem variação de voltagem e rapidez para mover quando se vai a energia. Essa é uma área de qualidade. Então, se dessas áreas de qualidade, com essas perguntas, é que se calcula ele escala, que é o índice de satisfação com a qualidade percebida, tá? Aqui também depois calculamos o de excelência e o de insatisfação. E aí, logo depois que perguntamos sobre qualidade, vai haver aqui uma pergunta que chamamos de índice intermédio de satisfação. O que se pensou a ser aqui? Separar a satisfação do preço, porque o preço vem logo depois, tá? Então, aqui nós vamos calcular um índice intermédio que é muito similar a esse primeiro, que é o IAC. Depois nós vamos perguntar sobre preço e aí vamos perguntar novamente sobre satisfação. Depois tem responsabilidade socioambiental e alumbrado público. Isso aqui é muito importante de entender esse indicador no meio, porque vocês vão ver que esse é um aspecto que impactou bastante para as empresas aí, tá? Então, essa aqui é a carpeta de notas da Enosa, tá? Então, veja que o score da Enosa foi 53,1, tá? Esse laranja, esse quadrícula laranja que está aqui, é a média CIEP. E o verde é o benchmark. Então, no grupo que participa a Enosa, que é das empresas grandes, a UTE do Uruguai foi a maior parte das vezes benchmark. Pela fatura foi a Celesc do Brasil, na imagem foi a ICE da Costa Rica. Então, esse gráfico quer mostrar um pouco quem é, onde está a empresa, o benchmark e a média CE. Então, o que a gente vê aqui? Ó? Na primeira pergunta do questionário, que eles disseram que é as imagens, eles deram 48, tá? Depois nós perguntamos sobre suministro, informação, fatura, atenção, imagem, tá? E aí tem o índice intermediário, que está aqui, ó, 58,7. Então, quer dizer que entre o IAC e o intermediário, solo se perguntou sobre qualidade. E a empresa subiu 10 pontos. Então, quando eles começaram a pensar, então perguntando como a empresa é como suministro, como conta, como imagem, como atenção ao cliente, mira que cambiou a percepção e a nota aumentou. E depois nós perguntamos preço e barrou mais do que o princípio. Tá? A nota final foi menor que a primeira. O impacto do preço é grande para vocês. Tá? Como vamos manejar isso? É uma coisa, né? E quando raciocina sobre qualidade, eles melhoram a avaliação. Tá? Aqui são esses índices, pero aberto pelas 4 regiões da distribuidora, que as outras empresas também já receberam, pero só neste formato que não. Tá? Aqui, o que se vê? Que no IAC, na primeira pergunta, a maior nota, no caso da Enosa, foi nessa região de Piura, e a nota mais baixa foi em Tumbes. Então, aqui é uma maneira de ver todas as notas, todos os índices abertos por região administrativa. E aqui, nesse, é onde subiu a nota. A diferença entre a encuesta anterior e a ronda que estamos mirando aqui. Então, mira que em suministro, nessa região de pauta, né, subiu quase 15 pontos. Tá? E o que aconteceu aqui é que na satisfação geral, reduziu aqui para a Enosa. Tá? E aqui todos os índices, né, com 5 anos, que é bastante importante. Essa é que eu digo sempre que é uma vantagem, é você
ver dentro de uma série histórica o que passou e a empresa, se possível, juntar isso, unir isso com os indicadores técnicos, os indicadores duros, para ver se há coerência com isso. Começar a conhecer, entender o que está passando. Porque uma encuesta é uma encuesta de percepção, né? Como ele percebe. E que... Diga. E aqui, uma outra coisa que vocês vão ver mais adiante. Na encuesta da CIER, esses índices aqui, 45, 48, é só os notas arriba de 7, tá? Por quê? Porque nós estamos fazendo um diagnóstico, um benchmark internacional, tá? Então, se trabalha com satisfação. Então, nota 7, o cliente vai dizer que está satisfeito, tá? Nota 7 ou 8, ele está satisfeito. E aí, essa média aqui. Pero nós calculamos também média. Média considera todas as notas, de 1 a 10. E aí vocês percebem, no caso do Peru, vocês vão que isso vai ver que ocorre com quase todas as empresas, que os índices estão mais estáveis, porque há uma grande quantidade de enquestados que estão no intermédio, nota 5 e 6. Não está insatisfeito, pero todavia não está satisfeito. Então, quando você analisa a média, ela talvez explique melhor o que está passando com a empresa. Então, você vê que a nota, a média, é um pouco mais estável. Tá? Neste gráfico, é mais, só para ser mais visual. A Enosa é essa empresa em azul. E o laranja é a média. E o verde é o benchmark. Então, aqui logra ver quanto está mais cerca ou mais distante pela média de todas as empresas que participam da encuesta, tá? Porque o primeiro objetivo deve ser acercar-se à média, tá? E aqui, então, seria, como se diz assim, comparando 2023 com 2024 da Enosa, nós chamamos de índice de aproveitamento de oportunidades. Aí vocês veem todos os índices da encuesta, os que subiram e os que baixaram. Então, você vê que subiu um pouco no IAC, mas caiu bastante no ISG. Tá? E tiveram um crescimento significativo aqui em atenção ao cliente. Então, aqui vamos ver no detalhe desses indicadores. Então, como lhes disse, ó, mira, esse 48, que é a nota da Enosa, é a soma aqui de buena e muito buena. Notas arriba de 7. Aqui nos 35,7, que está buena, é a nota 7,8. Pero tem uma grande quantidade que está no regular. Tá? E muito bueno, muito malo, muito bueno. Muito malo, mal, aqui está errado, tá? Vou pedir para corrigir, tirei 15%. 15% dos enquestados. E o promédio, 6,3%. Pero o benchmark, que é útil, logra 93 nesse indicador. E aqui, então, comparando as regiões, essa região de Piura está com um indicador melhor, e depois tem aqui Sulana e Pauta e Tumbes. Alguém quer falar? Não? E aqui comparando com todas as empresas do ranking, né, que participam da encuesta. E quem foi melhor nesse indicador aqui é uma empresa lá da Costa Rica, né? Aqui no lado esquerdo são as empresas mais pequenas, que têm até 500 mil consumidores, e do lado direito as empresas com mais de 500 mil consumidores. Então, aqui entre as pequenas foi a Copelesca, da Costa Rica, depois a Del Sur, de El Salvador, e a Centro-Sur, do Equador. E entre as grandes é a UTE, do Uruguai, a CNFL e a ICE, da Costa Rica. E as que estão aqui nas barras são as do Peru. Tá? E a Enosa é a que está marcada com o color mais escuro. Qual que é a evolução aqui?
Em 2023 foi 45, em 2024 foi 48, teve uma diferença, um crescimento aí de 3 pontos. Essa coluna aqui, que é ME, é margem de erro. Isso é bastante importante quando forem ler o resultado. Então, quando forem ler o resultado da enosa comparado com a hidranina, por exemplo, tem 4 pontos de margem de erro, que é a margem de erro deste grupo. Pero quando forem ler o resultado por região, tem uma margem de erro distinta. Então, por exemplo, para Paita é 9, para Piura é 6, para Tumbes é 10. Isso quer dizer o quê? Se o indicador ali for 50, ele pode ser 40 ou 60, tá? É uma margem de erro de 10 pontos, porque a quantidade de encuestas permite calcular os índices com essa margem de erro. Margem de erro e a confiabilidade são medidas estatísticas, né, de margem de confiança, são medidas estatísticas que se usam, tá? Então, esse 35 aqui, ele pode ser 45, como ele pode ser 25, tá? E aqui, então, no promédio, o histórico do promédio da enosa nos últimos 5 anos, considerando, então, todas as notas. E aqui, Peru. Mira que está bem estável. E aqui o intermediário. O que a gente vê no intermediário? Que aquelas que estavam no 5 e 6 reduziram. Eles migraram para os satisfeitos ou muito satisfeitos, e aí aumentou a nota aqui. E também aumentou o promédio. E também melhorou todas as regiões, incluso Tumbes, que estava lá com a nota bem mais baixa. Tá? Então, no intermediário, essa quadrícula laranja é o que cresceu de um ano para o outro. Tá? Então, a gente vê que aí ficou mais estável, com pouquíssima diferença, uma diferença muito pequena aí nesta Sulan. E aí, no intermediário, você quedou assim. SIG Copelesca em primeiro aqui e UTICE siga em primeiro entre as grandes. E aí, esse ano, quando chegamos na etapa intermediária, ali que fomos fazer essa pergunta de satisfação intermédia, nós outros perguntamos também para aqueles que deram notas de 1 a 6, quer dizer, aqueles que todavia não deram uma nota de satisfação, não estão satisfeitos ainda. Então, nem sim, nem não, ou insatisfeitos. Por quê? Essa é uma pergunta aberta, quer dizer que ele poderia contestar qualquer coisa. E aí apareceu continuidade de suministro como um motivo mais para ele não dar uma nota não dar uma nota 7, por exemplo. Então foi continuidade, restabelecimento de serviço, preço e outros. Tá? E aqui comparando então as regiões. Então foi meio similar, né, entre todos. Aqui, no caso de Paita, preço apareceu menos do que nas outras 3 regiões, mas nas outras aqui foi tudo muito parecido. E aí, se a gente olhar todos os países, então, continuidade de suministro, ele aparece, né, para todas. Mira que na Costa Rica apareceu bastante, mas aqui é bastante importante mirar a base, tá? A base é essa última linha. No caso do Peru, foram 44,8%. Peru lá na Costa Rica foram 7,8%. Então, quer dizer que é 95 de 7. Tá? Então, isso também é importante numa encuesta. Mirar a margem de erro do estudo e mirar a base de uma análise. Tá? Então, aqui é o percentual de clientes que deram notas de 1 a 6, os motivos disso. Tá? Então, no Peru, aparece continuidade de suministro, aparece preço, aparece informação e comunicação, tá? Também aparece bastante de qualidade lá na Dominicana, Colômbia. Tá? Atenção ao cliente aparece muito aqui no Equador, você vê que é muito mais forte do que no Peru. Por quê? Recordem que o Equador está em racionamento, e na época da encuesta estavam em racionamento, e começando o racionamento.
Então, os problemas de relacionamento com o cliente eram bastante grandes, además do suministro. Então, isso, para poder mirar um pouco o que passa nos outros países, foi isso aí. E aí chega no ISG, que é aquilo que eu disse que é depois do preço. E aí o insatisfeito subiu, né? Subiu aqui, que é o rojo, volveram para os 5 e 6, e aí reduziu a satisfação. E a média também um pouco subiu. E as regiões, e aí essa paita caiu mais, insatisfação mais grande. E aqui comparando com todas as empresas aí da América. Sigue Copelesca aqui. Copelesca é uma cooperativa, como o Guanacaste, são cooperativas lá do interior da Costa Rica. A ICE também é Costa Rica, Celesc e a UTE aqui são as melhores. E aqui, então, a série histórica. Então, como evoluiu a Enosa nesses últimos 5 anos, e aí teve uma queda aqui, e principalmente nessa região de Piura. Aqui, a média. E a média pegou. Então, o que a gente faz aqui? A gente faz uma comparação. Comparar entre o IAC e o IS, que no meio... Desculpa. Entre o IAC e o IS, aqui no meio, só tem qualidade. Tá? Então, a gente vê que 41% aumentaram a nota. Tá? Quando eu coloco entre o IS e o ISG, esse aqui, o IS, é o intermediário, eu vejo que diminuiu uma nota 44%. E aqui no meio só tem preço. Tá? E aqui, entre o início e o final, então, foram 43, porque pega o preço aqui no meio. Então, o impacto do preço é bastante importante aí em como evaluam a empresa de uma maneira geral, nos indicadores técnicos. Tá? E aqui, então, é para ver o que cambiou do princípio ao final da encuesta na forma como o encuestado evaluou a distribuidora. Pero mira que não é tão diferente dos outros países. Tá? Não é dizer assim, isso passa só com o Peru, não passa igual. O preço está sendo um grande desafio no segmento, no setor elétrico por aí, no impacto que tem na forma como o cliente, o consumidor, evalua a distribuidora. Então, o que a gente vê aqui? Aqueles que diminuíram a nota, o SCAL ficou em 48, aqueles que mantiveram a nota ficou em 56 e aqueles que aumentou a nota ficariam em 56. Ficou em 56. Pero o SCAL é uma média disso tudo, né? Pero dá para ver que aqueles que logram evaluar corretamente te dão talvez uma nota um pouco mais justa. Tá? Alguma pergunta hasta aqui? Não? Então vamos... Diga. Vamos seguir, então. Vamos, então, agora para aquilo que é mais racional, né? Que é racional do consumidor. Então, aqui, a primeira área de qualidade é a área de suministro. Suministro tem lá uma pergunta que é suministro sem interrupção, sem variação de voltagem e rapidez para reconexão quando se vai à luz. Essa aqui é a média deste ano e o que está nessa quadrícula azul é a diferença entre o ano de 2023 e o ano de 2024. Mira sempre que o estudo, como empresa, é uma margem de erro de 4 pontos. Então, por exemplo, essa variação de 3,8 está dentro da margem de erro. Tá? E essas aqui também estão dentro da margem de erro.
como que se mantuve os índices. Vamos ver eles abertos. Esse aqui, suministro sem interrupção. Aqui a UTA, que está melhor entre as grandes, e a Copelesca entre as pequenas. Sem variação de voltagem. E a rapidez, quando falta a luz para volver. Também é Copelesca e UTA. Então, aqui, olhando aí, são sempre três atributos. Aí vamos conformar um índice da área de calidade. A área de calidade suministro. Então, a média da Enosa foi 56,6 e aqui a média das 4 regiões. Paita, Piura, Sulana e Tumbes. Veja que estão bem muito cerca um do outro. A Paita subiu e a de Tumbes barrou. Então, aqui a área de suministro. E como foi nos últimos anos aí de participação da Enosa mira que os indicadores eles vêm nos últimos anos praticamente estáveis, né? Ó, a média. Daí a média é todos os números, né? Se recordem. E aqui Peru. Peru. Então aqui, para entender um pouco como que ele evaluou isso, por que ele deu essa nota? Então se perguntamos, se houve interrupção de suministro no domicílio daquele enquestado no último mês antes da enquesta. 61%, no caso aqui da Enosa, disseram que não houve. Aqueles que tiveram interrupção, quantas vezes faltou energia? Então, uma vez foi 46%, esse aqui 2 vezes, e 3 vezes ou mais foi 24%. Em 2023, a média de interrupções por consumidor foi 1,9. E em 2024, 1,8. Aí, para as regiões, mira que nessa Paita e em Tumbes, tu vê muito mais clientes que disseram que sim, que tiveram interrupções no último mês antes da enquesta. E aqui por país, tá? Onde teve mais interrupção? Paraguai e Colômbia. Paraguai foi multialúvia, por isso que é difícil de dizer assim, este mês é melhor ou não é, porque não era uma época para ter dilúvio no Paraguai e foi um caos. E Colômbia, na verdade, não foi tanta alúvia, foi calor. E a interferência dos painéis solares, tá? Por causa da intensidade do calor, umas complicações que derrubavam o sistema elétrico lá. Então, a Guatemala também teve muita alúvia no período, como Costa Rica, ali que estão na América do Norte. E aqui está Peru. Mira, Peru, Uruguai, Equador, Bolívia, muito similar a quantidade. E aí, quantas vezes? Quantas vezes lá em Tumbe deu uma média de 2,2 interrupção, depois Paita, e a que menos foi essa Sulana. E aqui, então, comparando todos os países. Mira, Peru com 1,9, Equador com 6,6, porque estavam em racionamento, havia cortes diários. Costa Rica, Dominicana, então, que tinha um número maior, e assim como Colômbia. Aqui menos tem, aqui é justo Peru, Bolívia e Brasil. E Uruguai também. E aí tem um impacto isso na satisfação. Então, aqui o que está comparando aqueles que sim tiveram interrupção de suministro no último mês e aqueles que não tiveram. Então, veja que no SCAL existe uma diferença significativa aqui entre os que tiveram e os que não tiveram interrupção de como evaluaram a distribuidora. E assim vai em todos os índices, porque suministro é o nosso negócio, digamos assim.
Aqui, então, dentro da área de suministro, aqui, esse anterior são todos os índices da encuesta, e aqui, 1, 2, 3 vezes ou mais, a nota vai cair, em função da quantidade de interrupção. E aí a gente pergunta também o tempo. Quanto tempo? Uma hora, meio-dia, um dia? Quanto tempo você quedou sem energia? Em 2023, a média da Enosa foi 768 minutos. Em 2024, reduziu um pouco. E a distribuição aqui em minutos, que o cliente diz. Então, mira que o tempo de Piura e o tempo de Tumbes é bastante maior, mais alto do que em Paita e Sulã. E isso também vai impactar na evaluação. E aqui os países. Então, mira o tempo da Bolívia, que é o primeiro, e o tempo do Uruguai. E aqui mira Equador, porque estavam em racionamento, então também explica um pouco. Peru, Colômbia, Dominicana e o Peru estão mais ou menos no mesmo nível aí. Então, se Guatemala teve um número bastante alto de interrupção, pelo tempo foi mais curto para reconectar. E isso impacta mais também, porque o cliente fica muito mais insatisfeito pelo tempo do que pela frequência. Então, aqui vocês podem colocar a própria Costa Rica, lá eles são muito rápidos, têm um sistema bastante robusto aí para reconectar. E daí também a mesma coisa, conforme o tempo vai aumentando, vai reduzindo a satisfação. Outra área da encuesta é informação e comunicação. Tem aqui, dentro de informação e comunicação está notificação prévia em caso de corte programado. Quer dizer, se a empresa avisa que vai faltar, se ele sabe que a empresa avisa quando vai cortar e se a empresa efetivamente avisa. Se a empresa orienta sobre o uso eficiente de energia, sobre riscos e perigos, sobre direitos e deveres e sobre a medição de consumo, quer dizer, se orienta como ler o medidor. Desses 5 indicadores, tem aqui o IDAR, né, o Índice da Área de Informação e Comunicação, que é 47,1. Hasta 2024, essa medição de consumo não entrava na média do IDAR, tá? Pero na reunião que tivemos de técnica de resultados lá na Costa Rica, em setembro, se decidiu que para a ronda de 2025, esse indicador sim vai ser parte da média da área e da média SR. Então, notificação de interrupção, aqui a melhor no caso das pequenas é a Delsul, e entre as grandes é a Celesc do Brasil. Uso eficiente de energia é a Delsul. Mira que a de Nelson está bem aqui nesse gráfico. Riscos e perigos, quer dizer, se a empresa orienta sobre o uso seguro da energia, sobre direitos e deveres e sobre o medidor. Quer dizer, ele tem que entender de ler o medidor, incluso para melhorar como evalua preço. Tá? Aí, então, por região, a área de informação e comunicação estão todas muito parecidas, né? Os círculos indicadores. Ó, mira. E aqui a série histórica dos últimos 5 anos. E variou pouco entre os ciclos. A média, mira que bem estável. E na encuesta, é importante quando você faz análises contínuas, como nós temos na CIER, não é subir um montão numa vez. A estabilidade é boa, porque tu tem que crescer, pero tem que aquilo se mantenha. Então, se fizer uma grande campanha de comunicação, seguramente os índices vão subir, pero não se sustém. Então,
crescer e manter isso, e crescer aos poucos e que aquilo se mantenha, é bastante importante, tá? Então, um dos indicadores aí é direitos e deveres. E esse ano resolvemos perguntar mais detalhadamente o que é para o consumidor direitos e deveres. Então, diz assim, o que é para você direitos e deveres de um consumidor de energia? Esse aqui é o da Enosa. Então, ele diz, aqui está junto, direitos e deveres, né? Ter uma boa qualidade de energia, ele ser pontual no pago da fatura, ser informado sobre os cortes de energia, ser rápido, né, para reconectar o serviço, ele economizar energia, né, informação e comunicação ativa com o cliente, ter alumbrado público. Então, é isso que eles entendem que é um direito e um dever dele como cliente de energia. E aqui, então, por região, que vocês vão ver que é muito parecido, o entendimento que se tem do que é. Aparece um pouco mais forte essa agilidade aqui em Paita e Sulana, porque também foi onde tiveram mais interrupção. E aqui por país, tá? Então, ter boa qualidade não aparece tanto na UTI, pero pagar em dia é um valor para eles. É importante para eles, que eles entendem que é um dever, pagar a conta de energia em dia, tá? Ter uma boa energia com boa qualidade não aparece tanto na Dominicana, e que eles têm problemas imensos lá, como ser pontual, ter boa atenção, informar e comunicar informação e comunicação ativa com o cliente, aparece bastante ali para eles. No caso aqui do Peru, é a qualidade, a pontualidade para pagar, que aparece aí como mais forte quando perguntamos. E aqui, essa pergunta era uma pergunta aberta, tá? Não havia opções para ele ler. Mas assim, qual é o teu direito? Qual é o teu direito? E qual é o teu dever? Tá? Aí nós também perguntamos para eles se a Enosa quiser falar contigo, te mandar alguma informação sobre esses direitos e deveres. Qual maneira seria melhor? E aí eles falaram que melhor seria na oficina da distribuidora, ter charlas informativas, colocar no WhatsApp, nas redes, né? E-mail, correio eletrônico, uma chamada, um aviso impresso, colocar na fatura. Então, resumindo isso tudo, se percebe que os meios tradicionais são mais simpáticos para os clientes da Enosa. Meio digital também, mas eles gostam mais do meio tradicional, que seria folhetos, ou falar na oficina, fazer uma charla, tá? Do que o digital. Pelo digital também aparecem com importância aí. E aqui, então, por região, aparece, então, em Tumbes as charlas, as oficinas, tá? E aparece menos as redes sociais. Então, existe um pouco de diferença aí entre como eles gostariam de receber informação. Então, veja aí que todas as regiões aí é realmente o meio tradicional, é um pouco mais simpático para eles. E aí você olha comparando os países. Então, eles dizem assim, lá na Guatemala, na Costa Rica, no Uruguai, eles gostariam do correio eletrônico, quer dizer, receber um e-mail com isso. Pero isso necessita que a empresa tenha seu cadastro atualizado, que o cliente mantenha seu cadastro atualizado. A mesma coisa se fosse para mandar um SMS ou algo assim. Pero aparece, então aqui no Peru aparece então as redes sociais, as charlas e avisos impressos seriam uma maneira que foi o que eles sugeriram para receber informação da distribuidora. E mirando assim a gente vê que são distintos os países, a forma como os consumidores gostariam de ser informados, tá? Mira que na Colômbia aparece aqui na fatura um valor bastante significativo
de que gostariam que essa informação estivesse na fatura, conta de energia. Então, meio digital é, por exemplo, o Uruguai é o inverso do Peru. O Uruguai logrou desenvolver os canais digitais e a comunicação digital com seus clientes. Foi um trabalho árduo que tiveram aí, basicamente, muito incrementado na pandemia. E que eles logo, a mesma coisa na Guatemala. No Uruguai foi uma questão do tipo de público. No Uruguai vivem as pessoas com mais idade. Na Guatemala é um problema deles mais forte, é segurança, e com isso a parte digital se desenvolveu com mais força. Pero são diferentes um pouco. Fatura de energia, conta, recibo, que nome que cada país tem lá. Um indicador é o prazo entre o dia que ele recebe a informação do valor que tem que pagar e o dia que ele tem que pagar na conta. Depois é fatura sem erros, quer dizer, se a conta está correta para ele, está correto, está tudo os valores, tudo está correto. Se ele compreende a fatura, onde ele pode pagar a fatura? As fechas de vencimento, quer dizer, ele tem que pagar no dia 10 daquele mês se aquela fecha está boa para ele. E se a empresa tem disponível canais de pagos digitais, que não seja só na oficina, no banco ou num posto. E aqui, a área de caridade e de fatura, no caso da Enosa, foi 64,4. E mira que nesse de disponibilidade de canais digitais, ela subiu bastante de um ano para outro na evaluação. Aqui, então, é o indicador. Está passando um carro aqui. Prazo entre recepção e o dia de pagar. Aqui é a Copelesca e a Guanacaste, a Celesc do Brasil. Se a fatura está sem erros, se ele confia na conta, esse indicador eu sempre digo para vocês que é bastante importante, porque eles afeta também lá na imagem, quer dizer, ele tem que confiar na conta, né? Pegar aquela conta e confiar quando ele recebe que aquele valor está correto. Se ele compreende o que está escrito ali, quais são aqueles valores, quanto foi medido, entender a fatura. Onde ele pode pagar? As redes, nos locais que a empresa disponibiliza para ele pagar esta fatura. E a fecha de vencimento. Quer dizer, eu tenho que pagar dia 10. Essa fecha está boa para mim? Se a empresa disponibiliza fechas distintas para ele elegir, tá? Que isso é importante para o consumidor. E aqui a disponibilidade de canais digitais. Se a empresa disponibiliza, se ele sabe disso. Então, aqui na área de conta, para essa distribuidora, por região, a gente vê que reduziu nessa região de Tumbes e subiu um pouco aqui na região de Paita. Então, aqui a área de fatura, aqui a Copelesca é melhor entre as pequenas e a Celesc entre as empresas grandes. E aqui o histórico. Também mira que desde 2020 está meio bem como que estável esse indicador. Olha a média. Na média subiu, né, de 2023 para 2024. E aqui como país, como Peru. A outra área é a atenção ao cliente. Essa é a área que tem mais indicadores. E mira que em todos eles tiveram crescimento, que a gente viu naquele primeiro gráfico. O primeiro é fácil contatar? Quer dizer, eu necessito falar com a Enosa. É fácil? Por teléfono, numa oficina, por carta, por SMS, por qualquer meio, é fácil. Quando eu chego nesse canal, o tempo de espera. Quanto é esse tempo de espera? Depois que eu passei pelo tempo de espera, estou com a pessoa que atende, essa duração desse tempo de atenção, se ele está satisfeito com isso. Se essa pessoa que atende
lhes parece que conhece sobre o tempo? Está clara a informação? A qualidade da atenção como um todo? Também, a empresa disse que um prazo, digamos, vou levar 30 dias para atender, 3 dias, 3 horas. Esse prazo informado está bueno para mim? Esse aqui é solução definitiva do problema. Quer dizer, eu tive que pedir só uma vez, resolveram de uma vez. Não quer dizer resolver na hora, resolver de uma vez, não ter que pedir mais de uma vez. E aqui, cumpriram o prazo que prometeram? Esses 3 dias, 3 horas, cumpriram o prazo que prometeu? Essa pessoa que atende, eles parecem que tem autonomia para resolver o meu problema? Essas são as perguntas da área de atenção ao cliente e aqui o IDAR de atenção ao cliente. Então, facilidade para se contatar. Como que ele vai ali? Quer dizer, eu logo falar com a Enosa facilmente. O tempo de espera, esse tempo, quanto é esse tempo? Está bueno? Ou duração do tempo, quer dizer, o tempo que ele se queda com essa pessoa que atende. E se essa pessoa conhece sobre o tempo, lhe parece que sabe do que está contestando. Essa informação é clara. Não falar termos que eles não compreendem, falar claramente na linguagem que eles logram entender. A qualidade da atenção como um todo e o prazo informado. Quer dizer, aquele prazo está bueno, aqueles 3 dias, 3 horas, está bueno para mim? E se solucionou definitivamente o problema? E se cumpriu o prazo? Quer dizer, você cumpriu o prazo que a empresa mesmo prometeu aquele prazo. E a autonomia e flexibilidade do empregado para resolver seus problemas. Então, a área de atenção ao cliente aqui, no caso, Solana tem um pouquinho mais alto, considerando a margem de erro, estão todos no mesmo nível. E aqui a área de atenção ao cliente. Aqui é uma coisa importante, sempre da encuesta, que a área de atenção ao cliente aqui da encuesta é muito correlacionada com o resultado geral da encuesta. Porque sempre diz assim, a área de atenção ao cliente da encuesta é a empresa funcionando. Isso não quer dizer que aqui se evalua só o que tem a ver com atenção ao cliente do que vocês entendem na distribuidora. Porque para todos aqueles indicadores que se evalua, a empresa inteira funcionando ali para que chegue nesse índice. Então, os indicadores nem sempre são todos de uma área de atenção ao cliente dentro da distribuidora. Pelo cliente entende que isso aqui é atenção ao cliente para ele. Aí, aqui o histórico da Enosa nos 5 anos. Começou a volver a subir. Olha a média. Então, um aumento significativo aqui. Tem que manter agora. E Peru. Daí, como é uma área, como eu disse, que tem muitos atributos, nós dividimos em 4 grupos. Acesso, que é ali aquele indicador de facilidade de contatar-se. O processo, que tem a ver com os prazos, solução definitiva do problema. Performance, que são os tempos, tanto de espera como de atenção. E o empregado que atende, que tem a ver com as habilidades dele. Então, para poder mirar aqui, diz assim, nossa, mirando aqui a Enosa, diz assim, nossa, o acesso tem que ser algo para melhorar essa percepção de facilidade para acessar a distribuidora. E esse acesso, aberto nas 4 regiões, parece ser mais fácil em Solana e mais complicado em Tumbes. Tá? A performance é melhor em Tumbes, né? Eles avaliam, né, que é performance, você recorda lá? Tempos de espera e tempo para ser atendido. O processo, muito parecido, e a pessoa que atende. Então, esses disso. Diga. Gallo, comandamos. Ok. Já. Carla, creio que está aberto?
Y se filtró un sonido, pero ya lo silencié. Tá, perfeito. Aqui, então, mira que o empregado que atende de Suzano foi melhor evaluado, um pouco melhor evaluado que nas 4 outras regiões. Então, também nós perguntamos para eles, Peru, no último ano, tu teve que falar com a Enosa? Pediu algo para a Enosa? Foi na Enosa? Aí, 62% em 2023 disseram que não foi necessário, e esse ano, mais pessoas disseram que não foi necessário. 30, aqueles que foram mencionaram o motivo que eles buscaram a distribuidora. Então, esse ano tiveram menos contato. Então, a gente diz assim, esse número de quantidade de contatos impacta bastante na evaluação. Tá? Então, não tiveram contato, mira que Uruguai e Dominicana foram as que menos apareceu. Quer dizer, que tiveram mais contato, né? Porque também tiveram algum problema lá naquele momento. Vocês estão no nível das menos que foi necessário aqui no caso do Peru. E aí o que a gente olha? Aqueles que tiveram contato é esse verde que está no centro aqui. E os que não tiveram contato é esse azul mais escuro. O que mostra aqui? Que a imagem da distribuidora está melhor do que a experiência de ter sido atendido. Então, isso que eu disse, se no próxima rodada mais pessoas forem atendidas e mantiver essa avaliação aqui de que ser atendido, a experiência não está sendo tão boa, vai baixar o índice. Então, o importante é que não se verifique diferenças entre quem foi atendido e quem não foi atendido, tá? Então, se fosse usar só os indicadores de que foram atendidos pela distribuidora, o índice seria mais baixo. Ó. Então, aqueles que tiveram contato e foram atendidos pela Enosa tiveram nessa área de qualidade uma média de 40% de satisfação. Os que não foram atendidos no último ano, que avaliaram por experiências anteriores ou do que escutaram, têm uma imagem melhor. O bueno disso é que está na mão da distribuidora cambiar isso. Quer dizer, melhorar essa percepção aqui, porque o cliente vai à empresa. O mais complicado é quando é o revés, porque aí demora. Quer dizer, tem que um número cada vez maior ter contato para cambiar a imagem. Aqui a imagem está melhor. Então, aquele mesmo cálculo para todos os índices. Tá? Então, o SCAL também tem uma diferença aqui entre os atendidos e os não atendidos. O preço da fatura não faz diferença entre atendidos e não atendidos. Então, esse gráfico aqui com valores, tá? Para ver a diferença entre os que foram atendidos e os que não foram atendidos. E aqui, importante, que tem uma margem de erro que tem que considerar. E a gente perguntou, então, o que você foi fazer lá? O que você foi fazer lá na Enosa que você necessitou lá com a Enosa? Daí foi falta de energia e cobro indevido. Esse cobro indevido vai penalizar a empresa em mais de um lugar. Vai ser na área ali, vai ser lá na fatura, vai ser lá na imagem, porque tem uma confiabilidade. Tá? Então, é importante entender assim que, para ele, a conta não estava certa. Cobraram algo que não deveriam ter cobrado dele. Tá? E por quê? Teremos que tentar descobrir por quê. Então, falta de energia e cobro indevido. Deixa eu voltar, é isso. Ó. E aqui por país. Tá? Então, aparece uma coisa que não aparece tanto para o Peru, pedir cópia de fatura, pedir um serviço, cobro indevido. Mira aqui. Vocês estão cerca da Colômbia nesse indicador aqui. Tá? E assim, quais os motivos que eles alegam que buscaram a distribuidora?
E aqui é aquele que eu falei da solução em primeiro contato. Esse é dentro de uma encuesta de satisfação, na encuesta da satisfação da SIER, é um dos fatores chaves, claves de satisfação. É essa percepção de que não tem que pedir mais de uma vez. E isso é importante que verifique. É assim, importante resolver o problema do cliente e que ele não tenha que pedir outra vez, tá? E isso, às vezes, passa por mirar se os prazos que vocês estão informando são prazos possíveis de ser cumpridos. Tá? Então, às vezes, revisar esses prazos, assim, porque eu não logro cumprir. Então, não diga esse prazo. Diga um prazo que seja mais possível, que vá atender, que é. Porque esse fator aqui, ele impacta muito na satisfação. Tá? Vocês resolveram no primeiro contato em nós em 23, 25%, e no primeiro contato aqui em 24, 26,5%. Tá? Aqui é 2023 e aqui 2024. Então, mira que no primeiro contato, eles, aqui no caso da Sulana, foi bem mais alto do que na Paita. Tá? E aqui por país. O que a gente vê de comum entre as empresas que estão no princípio do ranking? Elas estão com cerca de 65% ou mais de atenção resolvida no primeiro contato, tá? Então, um número bem alto, assim, é que resolve no primeiro contato de comum entre essas distribuidoras. E aí a diferença de satisfação entre aqueles clientes que tu resolveu de uma vez e que necessitou pedir mais de uma vez. Então também a gente perguntou, e quando tu foi falar com a Enosa, qual canal que usaste? Aí, call center, 40%, oficina, aqui a UIVR, aqui ele foi na oficina e foi redicionado. Então, call center foi mais forte aqui nessa Piura, Sulana e Tumbes, e oficina apareceu também aqui foi menos em Paita, né? E aqui também aparece bastante oficina e ficou dividido, digamos assim, tá? Passo muito rápido. Pelo IVR, é mais aqui, né? Falaram mais em Paita e Piura do que nesses outras duas regiões. E aqui, então, a gente vê como é que é na América. A maior parte das empresas tem um volume muito grande no call center. Tá? Oficinas já está reduzindo bastante. No Brasil é muito pouco. Tá? No Uruguai também. Tá? Já está mais no call center, nos digitais. A Bolívia, quase tudo call center. Bem pouco que é oficina. E aí Peru está dividido entre call center e oficina, como quase que meio a meio. Tá? Então, aqui fazendo um resumo dos dados, né? Ficou muito parecido, 24 com 23, do perfil de canais utilizados. Não tem grandes diferenças entre os anos, mas esse é o perfil. E aqui, quando agrega o digital, né? Nesse caso aqui aparece o digital já. Lá no Uruguai tem 11%, na Guatemala 12%, e aqui no Peru, na Costa Rica, na Colômbia, Ramira, na Bolívia, o digital todavia está um pouco devagar. E aqui evaluando por canal. Então, a mesma área de qualidade e atenção ao cliente, só por aqueles que foram atendidos no atendimento telefônico, no presencial e no digital. Como o digital é muito pequeno, a amostra é bastante pequena, não considerem isso como um resultado
com robustez estatística, tá? Só como uma referência, porque a amostra é muito pequena. Pelo presencial e telefônico. E telefônico, sim. E aí vocês veem que não existe, no caso da inosa, uma grande diferença entre os canais. Bom, aqui todos os indicadores. Eis aqui também, usando uma outra escala. Como isso também é um fator bastante importante de satisfação. Se é fácil se relacionar com o distribuidor. Então, esse indicador, ele usa uma escala de dificuldade. Então, diz assim, eu tenho que me relacionar com a Enosa. É fácil ou é difícil? Tá? Numa escala de dificuldade. E aí, 39% aqui disseram que é difícil. E fácil, muito fácil, 36%. Então, mira aqui, os de Tumbes puseram mais aí de que é difícil. Então, esse aqui, de Paita, né? Que é mais que disseram que é difícil falar com o distribuidor. E aqui, a comparação dos países. Então, veja que o Uruguai é mais fácil. Né? E onde que é mais difícil? Na Colômbia e no Peru. Tá? E por quê? Vamos ter que descobrir por quê. Então, aqui é a facilidade para contatar-se, o tempo de espera, os indicadores da área de atenção nessa escala de dificuldade. Então, aqueles que acharam fácil, muito fácil se relacionar com a Enosa, deram uma nota de 61. E aqueles que disseram que é difícil, deram uma nota de 20. Fez uma diferença enorme. E são 40% da amostra. Esse difícil pode ser várias coisas, pode ser cola, pode ser a maneira como ele é atendido, pode ser horário, pode ser qualquer coisa. É difícil, eles têm a percepção que é difícil. Nossa, tenho que ir lá na Enosa, vai ser difícil. É muito mal essa percepção do consumidor, tá? E aí mira o impacto que tem no SCAL, tá? Do difícil com 29 para o fácil para 62. E aí, aqueles que disseram que era difícil ou muito difícil, a gente perguntou por quê. Daí, no caso da Enosa, eles disseram que era o quê? Lento para ser atendido e que não solucionam o problema dele. E aqui nós só perguntamos para aqueles que aqui, ó, que disseram que era muito difícil, tá? E aí é por região. Mira que não tem grandes diferenças, tá? Aparece um pouco mais forte e não solucionam o problema em Paita e Piura. E entre os países? Então, aqui tem que mirar a base, tá, gente? Mirar a base aqui embaixo, a última linha. Quantos por cento disseram que era difícil e por que era difícil? Então, no caso aqui da Colômbia, não solucionam o problema, apareceu mais. No caso do Peru, aparece, além para ser atendido, não soluciona o problema, mal atenção, tá? A justificativa que eles deram para dizer que é difícil. Aqui, os canais digitais, eles usaram muito pouco, então complica bastante essa evaluação aqui, tá? Mas, de maneira geral, os poucos que usaram, evaluaram como bueno, satisfeitos, 50% aqui da amostra. Então, esses aqui não tiveram, então fica, como é um número muito pequeno, não se pode considerar muito. Pero pode mirar, comparando nos países, que também, todavia, na Colômbia aqui, por um número muito pequeno, e a experiência não está sendo boa no canal digital. Imagem. Imagens são indicadores, às vezes, bastante complexos para o cliente, mas ele logra explicar. Então, um indicador, o primeiro é
Te parece que essa empresa respeita os direitos dos seus clientes? Ela é correta com seus clientes? Aqui também se aparece aquela percepção de que a conta está errada, aparece aqui também, tá? Impacta nesse indicador. Te parece que essa empresa inverte na qualidade de energia, tem mais qualidade de energia? Essa empresa, ela informa sobre a sua ação? Ela evita hurtos e fraudes de energia? Atende sem discriminar? Quer dizer, todos são iguais, seja homens, mulheres, indígenas, não indígenas, flacos, gordos, fortes, atende todos da mesma maneira? Está disposta a negociar, né? Ou não? Llega lá, nada pode. O sistema, porque a regulação, porque isso, porque aquilo, nada pode. Então, se é uma empresa flexível, se ela cuida do meio ambiente e se está preparada para situações de emergências graves. Aqui não é a emergência normal, aqui seria essas coisas atípicas, temblores, huracanes, ciclones, né, coisas mais graves. Então, se ele tem a percepção de que essa empresa está preparada para uma situação de emergência grave, esse indicador não entra em la média, tá? Pero medimos para ver essa percepção. O que vemos nos últimos tempos, porque tem ocorrido muito esses eventos extremos, é que eles cambiam bastante a percepção em função desses eventos extremos e percebem que realmente a empresa não está preparada para que uma situação complicada, né? Uma situação mais grave. Então, aqui, se a empresa respeita seus direitos e deveres, seus direitos, né, como cliente, se é correta com seus clientes. Lá na pergunta diz se ela cometer um erro que ele vai arreglar. Quer dizer, se ele confia nessa conta, nessa empresa. Se inverte para prover energia com mais qualidade. Se informa sobre o que está sendo. Se ocupa de evitar curtos. Oferece atenção sem discriminar. Atende todos da mesma maneira. Se está disposta a negociar e cuida do meio ambiente. E se está preparada para uma situação de emergência grave. Então, nessa área de qualidade, subiram, dentro da margem de erro, mas subiram no último ano. Comparando, então, as áreas de qualidade. E aqui os últimos anos. Então, começaram a subir em 22, e se vê que é em função também das outras áreas de qualidade, a pessoa a subir, melhorar a percepção, incluso na média. E como o Peru. A importância, então, aquilo que eu falei para vocês, é a outra medida. Ali, hasta agora, estávamos falando de satisfação. Aqui é importância. Então, perguntamos também para eles qual desses atributos, ou quais desses atributos são mais ou menos importantes para eles. Então, no caso da Enosa, o atributo mais importante é suministro sem interrupção. Depois vem notificação em caso de corte programado. Depois vem facilidade para se contatar. Então, esses três, depois tem aqui o prazo entre o dia que ele recebe o valor que ele tem que pagar e o dia que ele tem que pagar. Então, são os 4 que aparecem como mais importante para os consumidores da Enosa. Pero terei a importância de todos aí. Então, o que a gente faz para calcular o SCAL? Se usa a satisfação medida e a importância relativa de cada atributo para generar a taxa de satisfação e aí criar, né? Então, calcular o SCAL. Então, o SCAL da Enosa foi 53,1, o benchmark é a UTE e a média CR foi 70,12. Então, com essa nota, a UTE foi a melhor de todas, aqui entre as 4 regiões da Enosa. Então, a UTE foi a melhor entre as grandes, ela recebeu o prêmio ouro, a Celesc ficou em segundo,
e a Copel aqui em terceiro lugar aqui, entre as empresas grandes. Entre as pequenas foi a Copelesca, da Costa Rica, a Delsur de El Salvador e a outra cooperativa da Costa Rica, entre as melhores e que receberam o prêmio em 2024. E aqui estão todas as do Peru. Almira, série histórica. Então, cresceu essa área aqui de Paita. E aí nós vamos chegar no preço. Preço é um problema. O preço usa uma escala se é caro ou é barato. Tá? Então, a gente pergunta para ele se é caro ou se é barato. Então, vocês tiveram lá uma nota de 5,6 que acharam que estariam satisfeitos com o preço. Tudo rojo, porque eles acham caro ou muito caro. Pero mira que isso é assim na América toda. Tá? Essa percepção de preço não é um problema só do Peru, é de todas. Uma coisa importante sobre preço que pode mirar os outros países, pero existem políticas distintas que às vezes complicam avaliar. Então, um país que tenha mais subsídios ou menos subsídio, pode isso complicar aqui na avaliação. Pero é importante mirar que a percepção de preço não é boa em lugar nenhum aí da América, né? Então, aqui como foi a série histórica, né? Lá no começo, em 2020, tinha uma percepção melhor, foi reduzindo. E aí também, então, essa percepção de preço tem impacto na satisfação. Tá? Então, aqueles que acham caro ou muito caro, dão uma nota um pouco mais baixa do que os que não acham nem caro nem barato, ou muito barato. Pero vocês têm uma maioria aqui que acha que é caro ou muito caro. Então, aqueles que acham que, no caso, pagar energia para a Renosa é caro, eles pagam aí uma média, esses dos caros aí, ó, de $50, e os que acham barato, eu acho que pagam 13. Tá? Quanto que eles gastam por pessoa? Os que acham caro, está arriba de $10 por pessoa por mês. E os que acham barato, está menos de 5. Quanto que corresponde ao ingresso familiar? Quer dizer, esses que estão achando caro, muito caro, na conta deles, porque eles têm que informar qual que é a renda da família e quanto que eles pagam de energia. Então, na conta, dá uns 30% da renda da família para pagar a conta de luz. Impossível de pagar isso. E os que acham barato é um número mais baixo. Aqui no preço, quando for, assim, aparece um número tão grande como esse, 20%, 30%, é importante vocês que conhecem mais o povo, né, o consumidor. O Peru tem uma característica que não é como o Uruguai, por exemplo, que é mais quantidade de pessoas que recebem soldos mensuais. Tá? Vocês têm uma atividade mais pequena, de trabalhos mais pequenos que compõem toda a renda da família. E aí, às vezes, a família não logra saber, porque perguntamos a renda da família, somar todos os ingressos do que alguém que tem soldos fixos, como é também o caso do Brasil, que também a maior quantidade tem soldos mensuais, fixos, do que com atividades mais pequenas de ganhos por diversas fontes. Responsabilidade social. Aqui nós perguntamos se isso não entra no SCAL, tá? Pero entra nos indicadores que a FONAF pede para calcular da missão social. Tá? Então, as perguntas se a empresa promove programas sociais, ações culturais, se ocupa da prevenção de acidentes, se leva energia a regiões não atendidas, se ocupa do desenvolvimento econômico da cidade, se contribui, né? Se ajuda, né, para o acesso a pessoas com necessidades especiais e se é honesta e cumpre suas obrigações. Mira aqui, não vê grandes variações. Ó, mira as regiões,
bem próximas uma da outra, e também vem subindo nos últimos anos novamente a evaluação nessa área aqui. Olha, a média subiu também, e incluso a média Peru. Então, a gente perguntou para essa amostra se alguma vez eles participaram de algum programa social ou uma ação cultural oferecida pela Enosa. 5% disseram que sim, os outros não. Então, aqui, há que evaluar se a empresa ha hecho alguma ação cultural, algum programa social, alguma coisa, ou se não, porque a maior parte não participou, não conosco. Tá? Bom, não. E aqui, veja que é a Bolívia e o Uruguai que tem um pouquinho mais aí de que participaram. A Bolívia é a CRE, é uma cooperativa lá de Santa Cruz de la Sierra, que hace vários programas sociais, tem vários anos que trabalha com isso, e a UTE também faz bastante. Também, como disse, nós estamos na CIER acompanhando um pouco essa coisa de igualdade de gênero. Então, tem alguns anos que estamos perguntando se lhes parece que a Enosa brinda as mesmas oportunidades e condições de trabalho a mulheres e homens. 63 disseram que sim, bem parecido. Tem uma quantidade aí que diz que não. E aonde que aparece mais que sim, a gente sabe, a UTE é uma das empresas que trabalha bastante com isso. Lá em El Salvador, no Uruguai, as empresas estão cada vez mais trabalhando com isso. E então, aqueles que disseram que a empresa, sim, brinda as mesmas oportunidades, eles dizem que eles percebem que a atenção é igualitária, percebe alguma igualdade de gênero e boa qualidade, boa de serviço que eles colocaram ali. E aqueles que disseram que não, eles dizem que eles não percebem. Nas regiões e aqui nos países. É um tema, todavia, bastante que poucas pessoas entendem isso, mas entendemos que é importante acompanhar como isso evoluciona na América Latina. Então, aqui com os países, como aqueles que dizem que não percebem qual é a justificativa que eles teriam para essa resposta. Depois vem alumbrado público. Alumbrado público é um problema também. Colocamos ele sempre lá no final do questionário para que não contamine a avaliação, incluso porque na maior parte dos países, as empresas não se ocupam do alumbrado público. Se ocupam do alumbrado público na Costa Rica, no Peru, no Equador, no Paraguai, mas a maior parte das empresas não se ocupam do alumbrado público. E esse alumbrado público também tem um impacto significativo na avaliação de satisfação. Tá? Então, aqui o indicador é da Enosa. Aqui o primeiro é se está disponível em todo o município, em todos os lugares, a qualidade do alumbrado público, o mantenimento do alumbrado público em calles e avenidas e em praças e parques. Aqui também separamos, porque em algumas empresas, ao qual dia se cuida de praças e parques e calles e avenidas cuida de distribuidor. Então, nós separamos para isso também. E aí, a área de alumbrado público. Então, aqui, quem que está melhor no alumbrado público? Costa Rica. Costa Rica, sim, as distribuidoras são responsáveis pelo alumbrado público. No Brasil, no Uruguai, El Salvador, não é a distribuidora que maneja o alumbrado público, tá? Nem na Bolívia. No Paraguai, sim, é a ANDE que maneja o alumbrado público, e no caso do Peru e Equador também.
Então, a qualidade do alumbrado público, de como eles evaluam a qualidade do alumbrado público. Cuidados, então, com o mantenimento de calles e avenidas, praças e parques. E aqui por região. Então, Sulana parece um pouco melhor do que as outras três. Tá? Insatisfeito está arriba de 30 pontos. Então, a área de alumbrado público, no caso das empresas do Peru, vocês estão por aqui. Mira, também os últimos 3 anos bastante estáveis. E a média, e aqui como o Peru. Aí a gente perguntou para eles assim, quem que é responsável pelo alumbrado público? Isso aqui no caso aqui da Enosa, né? A maioria diz que é a distribuidora, tem ali 18% que acha que é o município, mas a maioria acha que é a distribuidora. Agora que se a gente for olhar aqui, Uruguai tem 22% que acha que é a distribuidora, pero não é a distribuidora. Tá? Aqui, como no Brasil, aparece 22% que acha que é a distribuidora, tampouco é a distribuidora. Tá? No Peru, você tem aqui 16% que acham que é a municipalidade que é responsável pelo alumbrado público. Se eles evaluam diferente, não, como dizer assim, existe uma diferença aqui, pero mira que a base é bem menor dos que acham que é a municipalidade, então evaluam praticamente igual. Tá? Depois nós calculamos, então, os mesmos entre aqueles que estão satisfeitos e os que não estão satisfeitos com o alumbrado público. E aqui vocês podem ver no SCAL, mira, quem está satisfeito com o alumbrado público tem um SCAL de 77. E quem está insatisfeito, um SCAL de 42. E na área de alumbrado público, é 92 para 14. Alumbrado público, mais do que energia, o cliente evalua junto aí no conceito seguridade. Então, se empiezam a aumentar os problemas de segurança ou insegurança, essa área se queda cada vez mais importante e a evaluação também para ser isso. Então, como eu disse, quando chega no final, a gente diz assim, são muitas informações, por onde empiezo? Então, se hacem umas matrizes. Essas matrizes, elas vão indicar as prioridades, de onde a empresa deveria atuar para melhorar a satisfação. Então, isso aqui é a matriz geral da Enosa. Existe uma matriz para cada área de qualidade e para cada região. Então, no caso aqui na matriz de suministro, a prioridade da Enosa é o 3, que é rapidez na renovação de energia quando falta, desenvolver mais rápido. Como funciona a matriz? Nesse eixo horizontal, que é o eixo do X, está a importância. E na vertical aqui está o desempenho. Então, o 3 ele está com desempenho mais baixo num nível de importância. Então, esse aqui é a prioridade. O ponto forte na área de suministro é o 1, que é suministro sem interrupção. Então, esse aqui, no mínimo, deveria manter. No caso de informação e comunicação, todos os 4 se quedaram na área, no quadrante foco, que é com maior importância e menor satisfação. Aqui, no caso de fatura, não tem grandes problemas, não é a prioridade frente às outras áreas de qualidade. No caso aqui seria mais de manter. Aqui é a área de atenção ao cliente. Então, o que estiver nesse quadrante da direita aqui é a prioridade. Então, qual que é a prioridade aqui? É a facilidade de se contatar, que é o número 1 aqui. O número 2 é o tempo de espera e o número 3 é a duração do tempo. Aqui, nessa matriz, também tem uma informação importante que é estes colores. Quando está roxo, quer dizer
que, ademais dessa importância e do desempenho, esse indicador tem um impacto muito grande, mais grande na satisfação, tá? Ele impacta mais. É uma regressão do modelo estatístico e diz assim, quais desses indicadores têm um impacto mais grande? Então, você precisa dizer assim, poner ojo nesse, porque esse tem um impacto um pouco mais grande na satisfação. Daí, aqui, no caso da matriz, seria trabalhar nesses indicadores que estão nessa quadrícula da direita, depois nesse da esquerda, onde tem um pouco menos de importância, pela satisfação sigue baixa, e depois, então, e sempre aqueles que são de indicadores mais altos, manter isso porque são os pontos fortes. Daí, quando você chega na área de imagem, você vê que o consumidor, quando ele ordena para dar a imagem, porque quando se pede a ele, coloca em ordem, suministro, informação e comunicação, atenção ao cliente, fatura e imagem, ele sempre vai colocar a imagem no final, tá? Pero depois, quando vamos fazer a regressão do modelo, análise dos dados, a gente percebe que, mesmo ele não dando tanta importância, na hora de qualificar a importância, eles têm um impacto significativo na satisfação. Então, a percepção de que essa empresa respeita os direitos dos seus clientes é a prioridade aqui, e mira que está rojo. Tá? Pero há uma matriz que estão todos. Então, aqui não está a informação dos rojos. Então, seria importante marcá-los. Aqui também está no gráfico da horizontal a importância e na vertical o desempenho. A prioridade seriam esses aqui do quadro da direita. Tá? Esse quadro é informação sobre cortes. Então, o que a gente vê aqui? Esse meio roxo, laranja, é informação e comunicação. Esse mais claro, amarelo aqui, é atenção ao cliente. O verde é fatura. Esse azul mais claro é imagem. E esse azul mais escuro, que está no número 1, é suministro. Então, se mirando assim de cara, a matriz da Inosa se vê que são alguns itens de informação, os 4 de informação e 3 itens de atenção ao cliente que estariam de cara na prioridade. E eles estão aqui ordenados, né? A prioridade ali, então, deixa eu ver aqui. É o 13 aqui, que ele está um pouquinho para cá. Então, por isso que ele aparece aqui. Ó. Então, a prioridade é facilidade para se contatar e notificação em caso de interrupção em segundo. Pero estão todos ordenados na ordem de prioridade, considerando importância e satisfação e o modelo estatístico que é aplicado aqui. Bom, aí diz assim, quem são essas pessoas que contestam a encuesta? A maior parte são mulheres, porque elas que estão na casa. O nível médio de educação, de escolaridade, o que se percebe no Peru. A média de idade no Peru é de 47 anos. Quase todos os lugares, então, ó. Peru, isso é uma realidade da América. Todos muito parecidos. A maior parte são mulheres. A média de idade. Então, aqui na Paita e Solana, um pouco mais alto do que em Piura e Tumbes. Aqui é a média de idade na América. A média de idade mais alta vai estar no Uruguai e na Costa Rica e no Brasil, na Colômbia e no Brasil também. E os mais jovens vão estar aqui por Equador e Bolívia. Menos idade, quer dizer. O nível de escolaridade. Ó, existe um pouco maior quantidade de nível médio, básico aqui em El Salvador, Guatemala, Costa Rica. O que é assim? São amas de casa. Profissionais independentes e, no caso aqui, tinha 4% que eram desempregados. Então, amas de casa em todos os lugares.
um número bem mais alto de desempregados aqui em Tumbes. E aqui, então, mirando todas. Então, mira o número de desempregados na Colômbia e na Dominicana, como média, bem mais alto que Peru, que é mais baixo que o Uruguai. Temos qualquer renda da família. No caso do Peru, deu uma média de 297 dólares. Esses aqui, de verde mais claro, é que ganhou entre 100 e 240 dólares. E esse marrom mais escuro, 22, seria os que ganham por em cima de 410 dólares. Eles contestam em soles, tá? E nós outros convertemos em dólar pelo câmbio oficial da época da encuesta, tá? Para poder comparar, né? A renda mais alta está em Piura, nos outros mais parecido. Mira a renda do Paraguai, 1.300, depois vem a do Brasil, depois de Costa Rica, e aqui está Peru, 289, que é parecido, nem tão parecido, né? A próxima depois viria a Colômbia. Então a renda está bem baixa em relação aos demais países. Também a gente perguntou quantas pessoas vivem nesse domicílio e vivem naquela casa. Então deu uma média de 4 pessoas, e aí considerando o ingresso informado, a renda informada, isso dá uma renda promédia de 80 dólares por mês. Tá? Então, a média de vocês foi 4,2, tem mais gente em Piura do que tem em Tumbes. Então, qual que é a renda por persona? Né? A média e por persona em cada lugar. Aqui, então, por país, comparando por país, vocês veem que a renda, o ingresso por pessoa no Uruguai dá mais alto, porque também é um lugar que tem menos gente, tá? Lá é o que vive em torno de 2,6, 2,5 pessoas por domicílio, enquanto na Bolívia são 5, na Guatemala 5, Peru, Paraguai e Equador, mais ou menos uma média de 4. E aí a gente diz assim, existe diferença entre como evalua um homem e uma mulher? Aí a gente vê que por gênero, o homem evaluou, no caso do Scout, um pouco melhor do que a mulher, tá? Mas tem que mirar todos aí. Mas no caso aqui da ENOSA, o homem evalua melhor do que a mulher. Por idade, aí as pessoas com idade, um pouco mais idade, evaluam um pouquinho melhor do que as que estão hasta na média. A escolaridade, os que têm o nível básico, um pouco melhor do que os que têm nível universitário. Por renda, não tem grandes diferenças. Para o Scout, não há diferenças aqui. Daí, quanto que eles pagam? Eles têm que entregar uma fatura quando se vai ser a encuesta. Então, eles pagam, em média, 38 dólares por mês. Tá? Foi a média da ENOSA. Tá? A fatura mais pequena é em Sulana e a mais alta está em Paita. Ó, 48 dólares. Aí aqui a gente vê também que o conta de energia é mais alta no Uruguai, que a fatura média lá é 79 dólares, e olha do Peru, 22, e do Equador 20. Aí nós vamos ter que juntar aí, né, considerar junto o consumo. E daí mira Paraguai aqui, paga uma média de 46 dólares. Com esse valor da renda familiar e quanto que ele consome de energia, isso dá para, no caso da ENOSA, que um consumidor, uma persona, gasta como 10 dólares por mês.
com energia, tá? O problema está aqui, que na percepção deles, em função do que eles calculam de renda, está dando que gasta 20% de todo o dinheiro da família para pagar energia. Aqui, então, é quanto que eles gastam por pessoa. Veja do Uruguai, que é bem mais alto. No Peru está dando uma média de 6. E quanto que usa do dinheiro da família? Aí que é o problema, que o problema está, na verdade, não na conta, está na renda, tá? No ingresso. E aqui, então, a média. Quanto que isso impacta na renda da família, a conta? Então, é um valor razoável que se diz se queda entre 5%, 6%, 7%. Arriba disso, é pensar que de 100 dinheiros que tem na casa, eles vão gastar 10 dinheiros na Colômbia só para pagar energia. É muito alto isso. Daí, quanto em quilowatt-hora? Deu um consumo médio de 105 kWh. Mais baixo em Sullana e Tumbes e mais alto um pouco aqui em Paita. Aí, veja lá, se recordam que aqui no caso do Uruguai era 78 a fatura? Eles consomem quase metade do que é no Paraguai. E o Paraguai era metade da fatura do Uruguai. E a percepção de que é caro no Paraguai é maior. Porque no Paraguai eles têm Itaipu. E aí a percepção deles é que deveria ser regalado. E que não se explica. Então, e eles têm um consumo altíssimo, porque é muito caliente no Paraguai. Aqui esses GRIs, Costa Rica e Equador, é que por uma decisão do regulador não se entregam contas. Eles não recebem contas, fatura, conta, nada. É um aviso que eles recebem, então, e eles tampouco sabem quantos quilowatt-hora consomem. Sabem quanto tem que pagar, mas não existe conta aí. E isso é um complicador para esses países. Então, vocês viram lá que a fatura mais barata é a do Peru e o consumo médio mais baixo é o do Peru. Tá? Então, o que a gente diz assim? Como seria esse cliente, uma análise que chamamos de análise de conglomerado? Como se faz isso? Você pega todos os dados da encuesta e você roda um sistema e diz assim, forme grupos de clientes dessa empresa. No caso da Enosa, ele formou 3 grupos. Às vezes pode formar 2 grupos, às vezes 4, mas no caso da Enosa formou 3 grupos. O grupo dos satisfeitos da Enosa seriam 58% da amostra. Esse satisfeito da Enosa dá uma nota no IAC de 67, praticamente. No intermediário, chega no 86. E no ISG, ele vai baixar aqui para 66. Então, aquilo que ele, quando entra preço aqui no meio, baixa para ele também. A maioria são mulheres, a média está dentro do promédio, uma média de 48 anos, e que tem, a maior parte, um nível médio de instrução. Consome em torno de 99 kWh, participa esse valor que eles pagam como quase 19% da renda da família, pero percebe que a maior parte não tiveram interrupção, a média dos que tiveram foi de 1,7 e a duração foi de 628 minutos, depois insatisfeito foi de 1.100. O que eles foram fazer? Né? A maior parte desses foi para falta de energia. Aí o que a gente vê assim, 75% não tiveram interação com a distribuidora, contataram por outra forma, e aí vira, solução no primeiro contato, nesse caso, foram 11 contra 1, contra 2 dos que estão insatisfeitos. Os produtos todos se entregaram, né? Os informes individuais, os informes comparativos, os índices de grupos, tudo.
E essa apresentação individual que está sendo hoje, né? Que vamos disponibilizar. Também se entregou a base de dados, quer dizer, vocês têm todas as encuestas aplicadas, um banco de dados, se quiserem entrar aí, buscar mais informação, a planilha de índices que se mostrou, que se enviou por primeiro, cronograma, questionário, distribuição da amostra, tudo se entregou. Também tem lá um cálculo dos principais índices por todas essas características do questionário, matriz de importância. O campo foi aí entre 19 de abril e 23 de maio do ano de 2024. ¿Cuántos dispositivos había? 300. ¿No? E aí? 400 dispositivos. Perguntas? 321 dispositivos. ¿A la qué? Ay, lo siento, dije.